A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, amadas irmãs. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez poder trazer a palavra de Deus ao vosso coração. Peço também a todos os irmãos que se cuidem, que procurem vigiar bastante com a saúde, para prevenir qualquer prejuízo, tanto para você quanto para a sua família e quanto para os demais. Amém? Que Deus os abençoe. Pois bem, vamos para a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 9, vamos ler o que diz o texto da palavra do Senhor. Diz assim: E não tentamos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Versículo 10, E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O tema desta mensagem é: os homens murmuradores nas mãos de Deus. Observe, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo está fazendo menção daquilo que sucedeu no livro do Êxodo. O apóstolo Paulo está fazendo menção daquilo que aconteceu também num relato do livro de Números. E nós vemos quão grande foi e terrível foi o castigo daquelas pessoas que murmuravam contra Deus. O castigo que as pessoas receberam em suas vidas por trazerem murmurações diante de Moisés. Deus então os puniu de uma forma severa. Deus os castigou de uma forma terrível. Aleluia, glória a Deus. E aqui, meus queridos, para nós termos um pouquinho de entendimento do que realmente aconteceu no livro do Êxodo e que serve aqui como embasamento, porque Paulo está falando isso já na Nova Aliança, e Paulo está trazendo um alerta para a Igreja de Cristo. Paulo está trazendo um alerta para a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, eu quero focar somente nesta parte principal ao qual o Espírito de Deus colocou no meu coração. O Espírito de Deus colocou no meu coração para falar sobre os murmuradores, aquelas pessoas que vivem a murmurar, vivem a reclamar, vivem a resmungar. Deus então me mandou pregar aqui sobre este assunto, sobre este tópico, sobre este problema. Então veja, a palavra murmurar significa negar a providência de Deus. Todas as pessoas que vivem murmurando, elas estão negando a providência de Deus sobre as suas vidas. A palavra também murmurar também significa conversão mordaz, ofensiva, detração, maledicência contra Deus. É a mesma coisa que dizer que Deus, ele tem os seus filhos e não se importa com eles. É a mesma coisa dizer que Deus, ele tem os seus filhos e ele despreza os seus filhos, não lhe trazendo o pão, não lhe trazendo água, não cuidando das suas roupas, não cuidando da sua saúde, enfim, não tendo providência para trazer para os seus filhos. Então veja, a palavra murmurar também significa resmungar. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que vivem resmungando, vivem murmurando, pessoas que vivem a reclamar de tudo. Agora escute uma coisa, quando alguém está murmurando, quando alguém é murmurador, esta pessoa está chamando Deus de mentiroso, dizendo que Deus não se importa com ela, dizendo que Deus não ama ela, dizendo que Deus não tem cuidado dela, dizendo que Deus não está nem pouco aí para ela. Veja, olha quão grave é quando uma pessoa começa a murmurar, ela nega a providência de Deus, ela nega os cuidados de Deus, ela nega o amor de Deus, ela nega a providência de Deus, ela nega
os cuidados de Deus para com seu povo e para com os seus servos. Então a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele se anoja, Deus, ele se ira, Deus, ele fica bravo com pessoas murmuradoras. Quer ver Deus zangado no trono? É um crente murmurador. Quer ver Deus zangado no trono? É um grupo de pessoas murmurando contra Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ver o que a palavra de Deus ela nos apresenta sobre este aspecto, sobre este assunto que é tão propício para nós falarmos. A palavra de Deus diz em Êxodo, no capítulo de número 15, vamos ler a palavra de Deus, Êxodo capítulo 15 e versículo, vamos ver, versículo de número 22, e vamos ler o que diz a seguir, diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Observe o texto. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porquanto eram amargas, por isso chamou-se seu lugar Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma lenha que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Continuando, e disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Versículo 27. Então vieram a Elim, e ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Veja, olha, meus amados, o que aconteceu. A Bíblia Sagrada está dizendo que depois que eles atravessam o Mar Vermelho, depois que eles passam o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles estão com sede, e aqui no versículo 23 continua: Então chegaram a Mara e não puderam beber aquela água porque era amarga. Quando eles se depararam com aquela água que era amarga, a Bíblia Sagrada diz que o povo então começou a murmurar, começou então a murmuração, começou o povo murmurar contra Moisés, como se Moisés fosse Deus, como se Moisés fosse o culpado. E a Bíblia Sagrada diz que Deus então começa a ficar indignado contra o povo de Israel. Deus começa então a não gostar da atitude do povo de Israel. Por quê? Porque eles ficaram escravos na terra do Egito. Lá eles eram obrigados a trabalho esforçado. E agora Deus desce para tirá-los do poder do opressor. Deus os tira com mão forte. Deus opera prodígios na terra do Egito. Liberta seu povo das mãos de um tirano e traz eles para o deserto, e eles estão no deserto, e o povo agora está sendo perseguido pelo exército de Faraó. Vem uma nuvem do exército de Faraó para tentar sucumbir com o povo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus então, ele abre o Mar Vermelho para que o povo de Israel atravesse. O povo então começa a andar, começa a marchar, começa a atravessar o Mar Vermelho com os pés em terra seca, e a Bíblia Sagrada diz que eles estão vendo tamanho milagre, tamanha glória de Deus, tamanha providência de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando eles atravessam o Mar Vermelho, a Bíblia diz que os inimigos também começam a entrar. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que depois que eles atravessam o mar, Deus fecha o mar sobre eles e acaba matando com os exércitos dos inimigos. Olha a providência de Deus, olha o cuidado de Deus sobre o povo de Israel.
E agora, depois que eles estão salvos, depois que não tem adversário, depois que não tem inimigo, depois que Deus os tira das mãos do opressor, aleluia, daqueles que estavam escravizando. Agora, por causa de água, o povo começa a murmurar contra Moisés. O povo começa a murmurar contra Deus. O povo começa a falar coisas que desagradaram o coração de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, meus amados, que Deus ele não se agrada de murmuradores. Pessoas que ficam murmurando, pessoas que vivem a murmurar, nada tá bom, não sabe esperar, pessoas que em vez de esperar a providência de Deus, em vez de ter fé, em vez de confiar, em vez de ver tudo que Deus já fez, contemplar tudo que Deus já conquistou para ela, ver os milagres que Deus já realizou na vida dela, ver que a mão de Deus desceu e tirou a pessoa da terra do Egito, libertou das instrumentárias do Egito, libertou da cultura do Egito, libertou do linguajar do Egito, libertou da idolatria do Egito. Em vez dela contemplar todos os milagres que Deus já fez, começa a murmurar por coisas insignificantes. Aleluia, glória a Deus. Murmuradores caem na mão de Deus e quando cai é triste. Não seja um crente murmurador. Não seja um crente que provoque a ira de Deus. Não seja uma pessoa ingrata. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz no livro de Números. Números capítulo 16, versículo de número 46. Olha o que diz o texto. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe fogos do altar e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga. Aleluia! Glória a Deus! Grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Deus enviou uma praga sobre o seu povo. Aleluia! Sabe por quê? Porque começaram a murmurar e irritar o coração de Deus. Você que está murmurando, porque quem sabe a promessa está demorando, a porta de emprego está demorando, a saúde está demorando, não sei. Quem sabe está demorando Deus resolver a sua área emocional, a sua área espiritual, a sua área financeira, familiar. Eu não sei o que está te levando a murmurar, mas o Espírito de Deus está falando contigo. Cuidado com as tuas murmurações, ou a praga de Deus irá te atingir. E eu sei, meus amados, que Deus é amor. Eu sei que a maior expressão de Deus é amor, mas foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Coríntios dizendo que tudo que aconteceu com eles na terra do Egito e depois no deserto por causa da murmuração serve de exemplo para nós também não cometermos. Por que serviria de exemplo? Sabe por quê? Porque Deus pode castigar e punir qualquer mortal e qualquer ser humano da face da terra. Aleluia! Glória a Deus! Veja, o texto diz que a praga saiu de encontro de Israel. Por quê? Murmuração. Murmuração. Todos que murmuram, eles estão negando a providência de Deus. Estão dizendo que Deus fala e não cumpre. Estão dizendo que Deus escolhe e não sustenta. Estão dizendo que Deus chama e não capacita. Deixa de ser murmurador. Pare de murmurar contra Deus. Pare de ser alguém que vive a resmungar e a reclamar.
Aleluia! Passe a glorificar a Deus, passe a agradecer a Deus por tudo que Deus já fez sobre a tua vida. Aleluia! O apóstolo Paulo, escrevendo lá, ele diz assim que, olha, os murmuradores foram destruídos pelo destruidor. E eu fui buscar saber, meus amados, quem é esse destruidor, e existem muitos pensamentos sobre isso. Mas o certo é que o destruidor é um anjo de Deus, e este anjo de Deus, ele foi convocado por Deus para punir todos os murmuradores. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Cuidado com as tuas murmurações. Deus está ficando zangado. Aleluia! Pare de murmurar, não abra a tua boca para murmurar, para falar mal de Deus, para pensar mal de Deus. Oramanda gama shandaramagaya. Oh, aleluia! Amandegavassuri mikanda gamasharamagaya. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele puniu o povo de Israel porque murmurou no deserto. Quando faltou água, murmurou. Quando faltou pão, murmurou. Quando faltou carne, murmurou. O povo só sabe murmurar. O povo, todos os murmuradores, não conseguem enxergar o que Deus já fez, não conseguem contemplar o que Deus já realizou, não conseguem contemplar aquilo que Deus já conquistou para elas. Aleluia! Glória a Deus! Não seja murmurador, seja um homem, uma mulher que adore a Deus, que seja grato a Deus, que glorifique a Deus, que bendiga a Deus, que enalteça a Deus, que magnifique a Deus, mas não seja um murmurador. Aleluia, não negue a providência divina. Que tipo de pessoa é você? Que Deus chama, que Deus escolhe, que Deus capacita, que seu nome está escrito no livro da vida e você ainda está murmurando contra Deus. Oh, glórias ao nome de Jesus! Oh, glórias ao nome de Jesus! Deixe de murmurar hoje. O Espírito de Deus está te alertando, deixe de murmurar, ou senão o anjo de Deus irá tomar providências contra a tua vida. A ciência, meus amados, a ciência, ela comprova que todas as vezes que uma pessoa murmura, escute, preste bem atenção nisso, que todas as vezes que uma pessoa murmura, ela lança suas palavras ao mundo. E palavras é algo espiritual. Então veja, quando ela fala algo negativo, quando ela descarrega esta negatividade, automaticamente essa força negativa que sai dela entra no campo, na dimensão espiritual. E, consequentemente, vai começar a atrair tudo o que há de negativo no mundo espiritual para ela. É por isso, meus amados, que quando a pessoa murmura, em vez dela andar para frente, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a quebrar dentro de casa, as coisas começam a dar mal dentro da família, as coisas começam a dar mal na sua mente, as coisas começam a dar mal no seu interior. Ela já não sente alegria, não sente paz, ela não sente prazer de estar viva, porque a murmuração atrai força negativa, atrai espíritos negativos para a sua vida, e todo murmurador não vai nunca conseguir contar vitória. Por quê? Porque está atraindo coisa ruim para a sua vida, e a ciência diz que tudo que você deseja e lança suas palavras, vem de volta para ti mesmo, com ímpeto, com força, aleluia, glória a Deus. É por isso que temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Escute, murmurador, sabe por quê que quanto mais tu murmura, mais tranca? Sabe por quê quanto mais tu murmura, mais as coisas pioram? É porque
porque é isso que você está atraindo para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E Deus, por amor a ti, me mandou pregar esta palavra, para que você mude esta sua posição de murmurador e passe a ser um adorador na presença de Deus. Aprenda a adorar, aprenda a glorificar a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque murmuração é pecado sério, é pecado grave contra Deus. Deus, ele se irrita contra os murmuradores. Vou ler de novo. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso contra ele e vai depressa, disse Moisés, depressa a congregação e faz expiação por eles, e faz expiação por eles. Por quê? Quem sabe Arão pergunta: por que, Moisés? Por que depressa? Por que fazer expiação depressa? E Moisés responde: porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Já começou a praga. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe Deus se irar contigo. Não deixe Deus ficar zangado contigo. Aleluia. Tenha paciência. Aprenda a glorificar a Deus, aprenda a esperar o tempo de Deus. Deus, ele te ama, sim, é claro que te ama. Deus tem cuidado de ti, tem cuidado da tua casa, tem cuidado da tua saúde, tem cuidado do teu alimento. Deus tem cuidado de tudo sobre a nossa vida e nos mínimos detalhes. Aleluia! Comece a olhar para Deus e glorificá-lo. Começa a olhar para tudo que ele já fez e glorifica. Quanto mais você der glória a Deus, quanto mais você agradecer a Deus, você vai ver que você vai entrar numa dimensão espiritual extraordinária e a glória de Deus vai resplandecer sobre a tua vida. As coisas de Deus virão sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus. Toda essa força negativa, esses espíritos negativos vão ser desfeitos, vão ser destruídos e Deus vai ser glorificado na tua vida. Mude a tua posição de murmurador e seja um adorador na presença de Deus. Deus não quer enviar o destruidor para destruir a tua vida. Deus, ele quer abençoar a tua vida. Deus, ele quer fazer você alguém abençoado até o tutano. Aleluia. Mas para isso, deixe de murmurar e passe a glorificar a Deus. Amém? Esta é a mensagem que o Espírito de Deus colocou no meu coração para falar ao teu coração. Deixe de ser murmurador, passe a ser um adorador. Adore a Deus, glorifique a Deus, aleluia, exalte a Deus e verás que Deus vai ser glorificado na tua casa, na tua família, no teu trabalho e no teu ministério. Amém? Eu poderia me estender mais aqui. Eu poderia falar muito mais coisas, entrar muito mais a fundo no texto. Mas até aqui já dá para você entender aquilo que Deus quer de ti. Deus te quer como um adorador e não como um murmurador. Que Deus abençoe a tua vida e que a palavra de Deus ela possa surtir o efeito necessário no teu coração. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu peço que compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. É muito importante você deixar o seu like para que o YouTube ele recomende essa mensagem para outras pessoas. Ajude o canal, ajude essa palavra ou as outras também que foram pregadas a alcançar mais vidas, aleluia. Colabore com a palavra de Deus. Não é colaborar comigo porque são mensagens pregadas. Colabore com a pregação do Evangelho. Amém? Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a vossa vida. Ore por mim, eu oro por ti e Deus abençoa a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo.